pedir perdão a Deus, essa pessoa chegava e falava com nós hoje: Deus me perdoe. Não, essa pessoa pegava ali um material de sacrifício, que está tudo escrito no livro de Levítico, se você quiser ler. Ele ia até o sacerdote e ele dizia para o sacerdote: olha, eu preciso pedir perdão a Deus por isso. O sacerdote pegava aquilo e levava em sacrifício a Deus. Se o povo queria agradecer a Deus, era da mesma forma. Quero agradecer pelas bênçãos, eu quero agradecer pela colheita. O sacerdote pegava o material e levava diante de Deus. Para fazer isso, ele primeiro precisava pedir perdão pelos seus pecados, purificar, para estar puro diante de Deus e poder levar o sacrifício do povo. Existia naquela época, com a criação do tabernáculo e do templo, um lugar chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que representava ali o local onde a presença de Deus estava ali, a Arca da Aliança. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava dentro daquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que ele precisava estar tão puro, purificado dos seus pecados, que se ele não tivesse, ele era fulminado. E ele entrava com uma cordinha amarrada nos seus pés, porque se ele fosse fulminado ali, ninguém mais podia entrar naquele lugar, as pessoas tinham que puxar ele dali. O sacerdote, então, a gente pode dizer que ele era um representante direto de Deus aqui na terra. O fato é que é por isso que muita gente tem o costume hoje de ungir com óleo, porque quando alguém era consagrado, o sacerdote, era dessa forma que se fazia, como foi com Arão primeiro. Essa pessoa era trazida, um ritual que era feito e era derramado sobre ela, um azeite que escorria para a sua barba, para o seu manto, e aquilo simbolizava a presença de Deus sobre a vida da pessoa, santificando aquela pessoa e separando aquela pessoa. Sabemos que o véu foi rasgado do templo. O véu que separava o Santo dos Santos, o sacrifício de Jesus Cristo rasgou aquele véu. E nós hoje então temos livre acesso à presença de Deus. Então, o que nos unge hoje? O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o princípio do sacerdócio, ele existe ainda. Na verdade, a responsabilidade da santidade, da representatividade de Deus na terra, hoje ela é nossa, que somos então o templo do Espírito Santo, o sacerdócio real de Deus. Então o princípio ele nunca muda. O princípio de Deus ele é eterno. Então veja a importância do sacerdote e a importância dessa cerimônia, deste azeite derramado sobre a cabeça do sacerdote, que desce pela sua barba, a presença de Deus, a santificação de Deus, Deus separando aquela pessoa para o serviço. A comunhão é como esse azeite, é como essa cerimônia. A comunhão é como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão. A comunhão traz santidade. A comunhão traz a presença de Deus. A comunhão ela traz consagração. É bom viver em comunhão. É bom andar unido com os irmãos. Por quê? Porque é como ter a presença de Deus sobre nós de forma total. É como estar lado a lado com o Senhor, é como fazer parte do seu sacerdócio. Isso é viver em comunhão. E o texto continua dizendo que também é como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião. O que é isso? O orvalho do Monte Hermon. Gente, pensa naquela região, uma região desértica, um lugar onde há escassez muito grande de água. O orvalho do Monte Hermon, é um monte que fica ao norte da terra prometida, bem ao norte, um monte muito alto, o seu cume é todo congelado, e ali o derretimento daquela geleira, no meio daquele gelo, fica no cume desse monte, escorre uma água e nasce ali então o Rio Jordão.
E o Rio Jordão, ele corta a terra prometida ao centro. E ele sai do Monte Hermon, ele escorre, nasce o Rio Jordão, forma um pequeno lago lá em cima chamado Lago Urco. Ele desce mais um pouquinho, forma um lago um pouquinho maior chamado Mar da Galileia. E ele vai descendo até desembocar no Mar Morto. A vida naquele lugar nasceu no Monte Hermon. A água que dava de beber aos animais, que fazia com que a terra pudesse frutificar, vinha do Monte Hermon. É dali que escorria toda a vida que estava no povo, diante do povo, e que fazia com que aquele lugar fosse um lugar como o povo, quando estava avistando e prestes a entrar, dizia que era um lugar que manava leite e mel, terra boa, terra fértil, terra abençoada. Gente, é muito bonito você pensar no texto dessa forma. A comunhão, ela gera vida. A comunhão, ela gera frutos, frutos que permanecem, frutos que alimentam. Esta é a verdadeira comunhão. Isto é que é agradável, isso que o povo de Deus tem que desfrutar na comunhão. Quando a verdadeira comunhão ela é desfrutada, você sente isso. Você sente a presença de Deus em você. Você sente vida em você. Você frutifica, você gera vida. Você abençoa. Você alimenta. Esta é a verdadeira comunhão. Jovem, a nossa força está na comunhão. Na comunhão está a santidade. Na comunhão está a consagração. Na comunhão está a vida, vida de Deus, vida do próprio Deus. E o que é preciso ter para viver a verdadeira comunhão? Esta verdadeira comunhão. O amor de Deus no Novo Testamento, ele pode ser traduzido por comunhão. É preciso, para ter verdadeira comunhão, em primeiro lugar, conhecer o amor de Deus. A palavra de Deus em 1 João 4, 10 e 11 diz: o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Só é possível viver a verdadeira comunhão quando se conhece verdadeiramente a Deus, quando se conhece verdadeiramente o amor de Deus e o que Ele significa, quando se tem a noção de que o amor ele vem primeiro de Deus. Nós conhecemos o amor porque partiu de Deus, Ele tomou a iniciativa. E em Jesus Cristo, seu Filho, nós podemos ver a manifestação real deste amor. E a Bíblia está nos dizendo que a partir deste conhecimento a respeito de Deus, deste conhecer o amor de Deus, nós então devemos, a partir deste amor, amar os nossos irmãos, viver em comunhão. Se a gente pensar assim, você vai perceber que amizade não é a mesma coisa que comunhão. O que é amizade e o que é comunhão? A gente confunde muito essas duas coisas. A comunhão está muito acima de amizade. Quando a gente pensa num grupo de jovens, quando a gente pensa em reunião de jovens, quando a gente pensa nas atividades para fazer com os jovens da igreja, a gente às vezes pensa muito nisso, na amizade, no momento gostoso, agradável, de todo mundo estar ali, batendo um papo, conversando, se conhecendo, desfrutando da convivência uns com os outros. Mas isso aí, tem isso na comunhão, é muito importante isso na comunhão, mas a comunhão é muito mais do que isso. A comunhão é como o exemplo que Deus nos deu, do sacrifício de Jesus Cristo. A comunhão ela independe de afinidade. Eu não devo ter comunhão só com aquela pessoa que é minha amiga, o meu amigo, aquele que eu conheço, aquele que eu tenho afinidade, aquele que pensa mais ou menos como eu penso, aquele com o qual eu ando durante a semana e converso, troco pelo telefone, a gente se fala. Ele é meu amigo. Por quê? Porque eu tenho afinidade com ele. A afinidade faz parte dos nossos relacionamentos dentro da igreja, eu sei disso. Mas comunhão eu tenho que ter a partir do exemplo de Deus. E se eu realmente conheço a Deus, não só com essas pessoas.
Por isso a juventude precisa entender que viver em comunhão e estar numa reunião de jovens e participar efetivamente do Ministério de Jovens não é só estar num lugar bacana, legal, com pessoas que eu gosto, que eu convivo, que eu acho bacana. Ou não estar nesse ambiente, porque a reunião não é muito legal, porque a reunião não é muito bacana, porque eu não gosto muito do pessoal que está lá. Não é isso. É inerente a ser cristão. É inerente a conhecer o amor de Deus. Faz parte do amor de Deus. E independe de afinidade. Comunhão é a expressão prática do amor de Deus. Então, se você não conhecer a Deus, se você não conhecer o amor de Deus, se Ele não faz parte da sua vida, se esse amor não é aceito por você e vivido por você, você não vai conseguir viver comunhão. Talvez amizade, talvez um momento bacana, legal, gostoso, mas só isso. Algo muito mais superficial que, de fato, comunhão. Isso nos leva a um aspecto bastante prático da comunhão, porque você precisa colocar esse amor que Deus nos deu em prática. A mesma carta de João 3, 16 e 17 diz: sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E aqui é um desafio para todo mundo, para a juventude, para quem não é jovem, para todo mundo. É assim que nós devemos amar os nossos irmãos. Até aquele que a gente não gosta muito. Até aquele que a gente não vai muito com a cara, que não é muito legal, sabe? Você deve dar a vida por ele. Porque se você for parar para pensar, diante da santidade de Deus, do caráter do nosso Deus, eu e você somos pessoas ignorantes e merecedores deste amor, deste cuidado, deste apreço, deste interesse, dessa iniciativa de vir, entregar um filho, deixar que ele derrame o sangue para morrer em favor de nós, merecedores, ignorantes, falhos, pecadores. Esses somos nós, e por esses Deus deu o seu Filho, e Ele pede isso. Ele pede que coloquemos este amor, uma vez que conhecemos, em prática. Por isso tudo está ligado. A gente parece que fala de uma coisa que é impossível, mas não é impossível. Como eu vou fazer isso? Como eu vou dar a vida por alguém? Como eu vou amar alguém que eu tenho dificuldade, que não tenho muita afinidade? E o amor de Deus em você, é conhecer a Deus, é Deus estar dentro de você, que permite que você consiga colocar isso em prática. Deus em você, é o amor de Deus, parte dele. O amor de Deus está em mim. Eu consigo amar como Deus quer que eu amo. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso ser tolerante. A palavra de Deus diz que se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Não há lugar para o ódio. Não há lugar para o ódio. A verdadeira comunhão, queridos, ela produz também em nossa vida intimidade com Deus. E aqui, para a gente, a partir do fim, eu quero destacar isso. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 4, 15 e 16. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele, e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Há na comunhão verdadeira, no amor ao próximo, intimidade com Deus. E a gente pensa em diversos aspectos e desafios que a nossa juventude enfrenta hoje, de falta de intimidade com Deus, de dificuldade em ter
intimidade com Deus. E essa dificuldade em ter intimidade com Deus, que gera dificuldade em viver a verdadeira comunhão, que gera o que talvez, não sei se estou sendo exagerado, mas essa crise que a gente vive no Ministério Jovem das igrejas hoje. É uma verdade, nós temos, são raras as exceções de Ministérios Jovens que conseguem verdadeiramente desenvolver o trabalho. E olha, gente, estou dizendo uma coisa que é importante, nós estamos falando de números, não estou falando de uma juventude grande que tenha muita gente, e isso não significa o Ministério de Jovens bem sucedido. O Ministério de Jovens bem sucedido é de jovens que vivem a comunhão, a verdadeira comunhão, que conhecem a Deus, que praticam este amor, que são tolerantes, que perdoam, que têm intimidade com Deus, verdadeira intimidade com Deus. Esse para mim é um desafio muito grande, porque eu vejo os jovens, eu às vezes me incluo dentro da juventude, às vezes não sei, tenho 33 anos, tem hora que eu sou jovem, tem hora que eu sou, estou naquele meio tempo, né? Mas me incluo dentro dessa dificuldade. Sei que há força na juventude. Sei que a Bíblia nos diz isso a respeito dessa força. Sei que a importância que eu tenho. Eu, quando olho para a minha vida, eu vou usar o meu exemplo. Hoje, que já tenho uma filha pequena, percebo que, à medida com que o tempo passa, os desafios que nos são colocados, hoje eu tenho que dar muito mais tempo da minha vida para minha filha, na educação da minha filha. Não que isso atrapalhe o meu serviço na igreja, a Deus e ao ministério, não é isso, mas faz parte do plano de Deus para a vida de toda pessoa. Né? Eu tenho que educar a minha filha, eu tenho que dedicar tempo à minha filha e tantas outras coisas que vão acarretando, que vem atrás dessa obrigação como pai, me fazem perceber como que talvez eu perdi um pouco de tempo, que eu já tive muito mais força do que tenho hoje. Eu já fui muito mais forte para ser atuante no reino de Deus como sou hoje. E às vezes me arrependo de algumas coisas, porque vejo que o tempo passou e podia ter feito mais. Digo isso porque olho para os jovens e para a juventude das nossas igrejas hoje e penso que a juventude podia fazer mais do que tem feito. E isso, por favor, meus queridos jovens dessa igreja, não é uma crítica a vocês, que vocês não estão fazendo nada, não estão fazendo o suficiente. Não é isso, eu tenho visto o esforço de vocês em fazer, em trabalhar na obra do Senhor. Mas poderíamos fazer mais. E poderíamos fazer mais se mais pessoas estivessem juntos, comprassem a ideia, entendessem o que é a comunhão. Entendessem que juntos somos melhores, que a união faz a força, que o jovem é forte, mas uma juventude unida, ela é muito mais forte. Eu queria que você saísse daqui pensando a respeito dessas coisas e tentasse mudar algumas coisas na sua vida, um aspecto prático. O que precisamos viver enquanto juventude é mais do que amizade, comunhão. Olha, se você não é um jovem atuante da sua igreja, não diga que é porque você não tem tempo, porque as atividades propostas não são legais, ou porque as pessoas não são legais. Talvez, jovem, você esteja precisando conhecer melhor o amor de Deus. Talvez, jovem, você esteja precisando saber colocar melhor o amor de Deus em prática. Talvez, jovem, você esteja precisando ter mais intimidade com Deus. Líderes da juventude, cuidar com a inversão de valores, de pensar em atividades, no sucesso da juventude como um grupo grande de pessoas que estão aqui, vivendo simplesmente amizade, porque é legal, porque é bacana. A gente tem que viver mais do que isso. Essa é uma falsa ideia de comunhão. Muita gente, bastante gente, comunhão não. Comunhão é conhecer a Deus. Comunhão é amar a Deus, colocar este amor em prática, ser tolerante, aprender a perdoar. Comunhão é ter intimidade com Deus. E isso, gente, é um desafio muito grande. É um desafio que a juventude precisa aceitar e viver. A gente está diante de um retiro que está sendo preparado com muito carinho pela liderança dos jovens dessa igreja.
E eu olho para um auditório como esse aqui, e essa semana participei de uma reunião que eu fui junto com eles para ajudar no preparativo do retiro. E eu vi os desafios que os jovens estão enfrentando de tentar colocar 50 jovens neste retiro. 50 jovens. São só 50 jovens. Olha, nós temos aqui mais de 50 jovens dentro deste auditório que podem ir neste retiro. Vamos ao retiro, vamos nos envolver, vamos aprender a amar. Tem aquele que eu não gosto muito, que eu não vou muito com a cara e tal. Não é isso. Deus está chamando você para viver a comunhão, para abrir mão do seu desejo, da sua vontade. E conta tudo isso que muita gente fala por aí. Abrir mão do seu desejo, da sua vontade. E qual é o desejo da vontade de Deus? Amar, independente de como essa pessoa é. Se entregar por essa pessoa.